Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando um novo dia, uma nova jornada. Hoje, no dia de hoje, a gente, não sei como é que está aí, mas na região aqui de Colatina está chovendo, está trovejando um pouco, relampeando. E eu não sei como é que está aí na sua casa, mas a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu fiquei pensando no que a gente poderia falar, em qual tema que a gente poderia falar de hoje, das mulheres da Bíblia. E ontem ficou na minha mente um texto que é pequeno, aparentemente não dá muitas... Não dá muitas explicações, mas aí a gente lendo, estudando, a gente conseguiu ampliar esse tema para o momento de agora. Nós vamos falar do texto que está em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, tá bom? Abra aí a Bíblia no livro de Atos capítulo 21. O que esse texto vai falar? Primeiramente, a gente quer desejar um bom dia a todos mais uma vez. Que a graça esteja conosco, comigo, com vocês, com aqueles que vão assistir ainda esse vídeo mais para frente. Mas eu fiquei pensando no que a gente poderia falar. E o tema de hoje são mulheres que oram, esposas que oram e filhos que profetizam. Aonde tem isso na Bíblia, pastor? De mulheres que oram e filhas que profetizam. A gente vai ver, está em Atos capítulo 21. Qual o contexto e o que a gente pode aprender sobre isso? Então não se esqueça que o tema de hoje, a gente ficou pensando muito ontem, eu pensei em um outro contexto de parábolas ou de histórias de mulheres do Antigo Testamento, mas eu entendo que Deus colocou no meu coração porque ficou martelando para eu falar desse texto. Então, o tema de hoje é mulheres, esposas que oram, esposas tementes. Talvez muitas vão entrar nesse contexto, mas alguém vai dizer, pastor, mas eu não sou casada, e aí? Mas também é mulheres, esposas que oram e mulheres, filhas que profetizam. E nesse ponto, todas as mulheres, todos os homens são filhos de Deus e nós devemos profetizar. E a gente vai entender que profecias são essas. Feche seus olhos para a gente fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos aqui para pedir a Tua unção, para a gente aprender um pouquinho desse tema que é importante para nós e para a vida da Tua igreja. Abençoe não só as irmãs que oram, as irmãs que profetizam, mas nos ajude a entender isso nos dias de hoje, o que seria orar, o que seria profetizar. Orar é mais fácil, a gente faz isso sempre, mas profetizar normalmente a gente atribui só a profetas. Então nos ajude a entender um pouquinho sobre isso. E não só as mulheres, Senhor, aos homens, aos varões que estiverem assistindo ou ouvindo essa mensagem, que nós possamos também colocar no nosso coração o desejo de servir ao Senhor inteiramente. Te pedimos essas bênçãos, abra nossa mente, o nosso coração, por Jesus. Amém. Queridos, abra aí em Atos capítulo 21, o contexto é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo a sua última viagem e ele vai ser preso. E nesse período ele encontra algumas pessoas, encontra discípulos, encontra pessoas tementes a Deus. E nesse contexto dele encontrar pessoas indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai ser preso, mas antes dele chegar em Jerusalém, ele encontra algumas pessoas, e dentre estas, esposas que oraram e filhas que profetizaram, e a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Então o contexto é a viagem do apóstolo Paulo, ele fazendo a sua última viagem em direção a Jerusalém, porque depois de Jerusalém ele vai ser preso, vai para Roma, ele
ele vive por um tempo ainda, ele não é morto logo em seguida, mas ele já não está mais em liberdade. A liberdade que ele tem é um pouquinho depois, o imperador solta ele, mas depois prende novamente. E eu quero ler com vocês essa parte aí. Então, Atos capítulo 21, verso 4, tá? Eles estavam chegando, Paulo chegou numa cidade de navio e disse assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhado a todos, cada um de suas esposas, cada um de suas mulheres e filhos, e foram até a cidade, e ajoelhados à praia oramos, e despedimos uns aos outros, e então embarcamos, e eles voltaram para casa. Note que nessa primeira parte aqui, se cumpre a primeira parte do título que eu coloquei, né? Mulheres, esposas que oram. A Bíblia fala que Paulo chegou numa cidade, os discípulos, alguns discípulos, a gente entende esses discípulos, os que serviam ao Senhor, não necessariamente aqueles que acompanharam Jesus, tá? Porque a Bíblia também chama todo servo de Senhor, todo servo do Senhor de discípulo também. Mas seriam pessoas bem tementes a Deus, e essas pessoas tementes a Deus recomendaram Paulo, falaram, movidos pelo Espírito Santo, para não irem para Jerusalém, mas ele continuou a viagem. Depois ele chegou em algum lugar que com as suas esposas, olha só, os discípulos, acompanhados, cada um com a sua mulher e filhos, foram fora da cidade, ajoelharam na praia, verso 5, e oraram. Essa expressão orar é oferecer orações. Ou seja, famílias ali com marido, esposa e filhos ofereceram orações para Deus através da vida do apóstolo Paulo, ou intercedendo pelo apóstolo Paulo. O que eu quero destacar aqui hoje com as mulheres que oram, né, as esposas que oram, é que, de fato, para as esposas orarem, para as mulheres orarem com os seus filhos, o varão precisa também ser temente a Deus. E a gente sabe que muitos têm essa luta de uma parte ser da igreja e uma outra parte não ser da igreja. Muitas vezes conhecer o evangelho e o cônjuge, não quis entrar nesse caminho do Senhor. Por isso eu digo, continue orando, continue oferecendo essas orações a Deus. Ofereça a oração, no caso a esposa, pelo seu marido. No caso do marido, pela sua esposa. Sabe, se seu filho, ou se você se tornou crente já adulto, seu filho não conheceu a igreja desde pequeno, só na fase adulta e não quer nada com o Senhor, fale, ofereça também suas orações. Essa expressão, ajoelhados na praia oramos, é no original que se encurvaram na praia e ofereceram orações. Ofereça orações a Deus por alguém. Interceda, é uma expressão para interceder. E sabe, essas pessoas aqui, essas mulheres, intercederam pelo apóstolo Paulo. Ele queria continuar a viagem, ele foi orientado a não ir. E, de fato, ele foi preso lá. Talvez, se ele não fosse a Jerusalém, ele ficasse mais tempo no nosso meio. Mas ele quis ir, mesmo Deus intercedendo, usando o Espírito Santo, para falar através das pessoas, para ele não ir, mas ele quis ir. Ele entendia que, oferecendo a sua vida para Deus, ele estava, vamos dizer assim, tentando apagar um erro que ele no passado ele fez de perseguir o povo de Deus. E sabe, queridos, Deus respeita as nossas limitações. A gente poderia crescer mais do que a gente está hoje, sabia? A gente poderia ser melhor do que a gente é hoje. Assim como Paulo, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente ouve, a gente entende, mas a gente não faz aquilo ali. E não necessariamente a gente está em pecado. Paulo não pecou em não ter ouvido a voz do Senhor. Pelo contrário,
A Bíblia diz que o Senhor foi com ele, um anjo do Senhor foi com ele. Quando ele estava lá indo para Roma, no meio da viagem de navio, um anjo apareceu para Paulo e disse: não temas, importa que você vá para César. Você vai conversar com César. Eu não sei como é que Deus tinha preparado o caminho, sabe? Deus tinha preparado o caminho para falar com César. Talvez Paulo, na teimosia dele de querer ir logo para Jerusalém, antecipasse isso. Mas os planos de Deus na nossa vida nunca são jogados de fora. Nunca. Você pode ser teimoso, eu posso ser teimoso, você pode ser teimosa, sabe? Ainda assim, se você busca fazer a vontade de Deus, Deus não nos abandona. Deus não abandonou Paulo. Ele diz, numa de suas cartas, todos me abandonaram. Só fiquei eu. Lucas depois, Marcos depois continuaram com ele. Mas sabe, os discípulos, ninguém foi na prisão. E mesmo que às vezes, talvez diga, pastor, mas ele ficou assim por causa disso. Porque ele quis. Porque o Senhor disse para ele não ir. E ele foi. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente sabe que a gente tem que fazer a reforma e não faz. A gente sabe que a gente tem que buscar o Senhor em oração e não faz. A gente sabe que a gente tem que clamar ao Senhor e não faz. A gente sabe que tem que ofertar mais ao Senhor e a gente diz assim, não, mas eu estou apertado, agora está em época de crise, eu preciso guardar para mim. A gente faz isso, sempre. E ao fazermos isso, o Senhor não nos abandona, como não abandonou Paulo. Pelo contrário, cada vez que ele enviava pessoas, e as pessoas falavam para ele, e ele, não, eu vou continuar indo, as pessoas oravam a Deus, intercediam, sabe, é essa a nossa missão. Se você falar para alguém hoje, para sua família, esposa falando para marido falando para esposa, mulheres orando por outros, homens orando por outros, e eles ainda não ouvirem, continue oferecendo as suas orações a Deus. Aqui diz que eles ofereceram à praia. As mulheres, junto com seus esposos e filhos, ofereceram orações ao Senhor na praia e se despediram do apóstolo. Aí o apóstolo foi, pegou o caminho e continuou a viagem. E no verso 7, diz assim, Paulo contando, fazendo o relato, quanto a nós, concluindo a viagem a Tiro, chegamos à cidade de Ptolemaida, onde saudávamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia, e lá encontramos a casa de Filipe. Que Filipe era esse? Aquele Filipe poderoso, um dos diáconos, um dos 7 diáconos. Não foi morto como Estevão foi, mas a Bíblia diz que eles tinham um Espírito do Senhor. Eles pregavam com ousadia. Talvez a gente poderia até comparar com os próprios apóstolos. A gente só não diz que são iguais porque os apóstolos andavam com o Senhor. E isso naquela época era grande a consideração, sabe? Quando falava Tiago, irmão do Senhor, Judas, irmão do Senhor, João, que andou com o Senhor, as pessoas reverenciavam, não adoravam, mas tinham um profundo respeito porque eles andaram com Deus. Então, estes discípulos agora aqui, estes diáconos, Filipe era um dos 7, era alguém especial. A gente viu que as esposas com os maridos oraram. Agora, a gente está vendo o seguinte, na casa de Filipe, o evangelista, e este era um dos 7, Paulo ficou com eles, dormiu na casa deles por alguns dias. E diz assim, verso 9, tinha este, Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam. Era esse o texto que eu queria. E desse texto que eu queria, olha quanta coisa a gente já falou. E eu fiquei pensando, Senhor, mas 4 filhas donzelas que profetizavam, o que eu vou falar disso? 4 filhas donzelas que profetizavam, 4 filhas donzelas que profetizavam, onde é que eu vou achar ideia para isso? E eu busquei, orei ao Senhor, ofereci orações ao Senhor, procurei outros textos, eu ia falar de outra coisa, e hoje acordei mais cedo e ficou aquilo na minha mente. As filhas donzelas de Filipe profetizavam, mas aonde eu vou tirar informações? Procurei
pelo menos rapidamente ali em Atos dos Apóstolos, para ver o que Ellen White fala, ela faz um comentário do que está na Bíblia. E eu fiquei, meu Deus, da onde? E aí eu fui ler todo o contexto. E sabe, queridos, o que a gente pode aprender? Que nesse mesmo contexto, não só as filhas profetizavam, mas para elas profetizarem, significa que elas serviam ao Senhor. E se elas serviam ao Senhor, eram 4, poderiam estar fazendo outras coisas. Era uma cidade litorânea. E cidades litorâneas, o povo vivia numa promiscuidade muito grande. E muitas das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a igreja de Corinto, fala de algumas promiscuidades que aconteciam dentro da igreja. O fato de fazer parte da igreja não significava que o povo era santo. Sabe? Tinha erros lá no passado e os apóstolos, as cartas apostólicas, eram repreensões a erros que aconteciam na igreja do Pentecostes. Quando Pedro ofereceu curas e milagres, fazia curas e milagres, a Bíblia diz que tinha um mago que tinha sido batizado. E ele ficava encantado vendo Pedro fazendo as curas. E ele ofereceu dinheiro e Pedro repreendeu, ora. Como é que foi isso? Ele foi batizado e ainda tinha mente ainda comercial? Foi repreendido. Se converteu. E aqui a gente pode entender que nós podemos ser profetas. Eu não estou querendo minimizar o dom profético que as filhas de Filipe tinham. Mas a Bíblia, ela apresenta pelo menos 4 características. Eu quero falar de 5. E a gente vai ler a última. As 2 últimas, mas 4 características de um profeta. Sabe quais são? Primeiro, a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, não verão a alva. Ou seja, para existir um profeta, tem que seguir a palavra de Deus. Está lá em Isaías capítulo 8, verso 20. Lei e o testemunho. Alguém está profetizando? Olhe para aquela pessoa. E o que é profetizar? No original, no grego, profetizar é falar algo de futuro. Ninguém profetiza passado. Se é passado, não é profecia. Profetizar é algo futuro. E é algo normalmente relativo ao reino de Deus. Está lá no original. Sabe, hoje tem uma deturpação da profecia. Eu vou profetizar que você tenha emprego. Vou profetizar que você vai ganhar muito dinheiro. Já viu isso? Lê na Bíblia. Qual profeta fez isso? Eu não acho nenhum. Então, uma das 4, eu vou dizer 5 características. Eu não quero inventar aqui, mas está na Bíblia. A primeira característica é lei e o testemunho. Tem que seguir a Bíblia, tem que seguir a lei de Deus, os livros de Moisés, tem que seguir o testemunho dos profetas. Se eles não falam dessa maneira, não verão a alva. O segundo ponto, sabe qual é de um profeta? É, pelos seus frutos conhecereis. Jesus disse isso. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 20. Guarde esse texto. Primeiro texto, Isaías 8, 20, 19 e 20. Segundo texto, Mateus 7, 20, tá? Esses são esses 2 textos. Segunda, são as 2 características. Quais são a terceira característica? 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2, diz ali que a gente deve provar os espíritos. A gente não deve simplesmente ouvir e acabou. Tem alguém falando de Deus? Tem alguém pregando do Senhor? Pode ser da igreja ou pode ser fora da igreja? A Bíblia não diz. A Bíblia diz assim, você está ouvindo a mensagem? Prova os espíritos. Ou seja, será que o que o pastor Moisés está falando é de Deus? Será mesmo? Será que aquele pastor está falando de família é de Deus? Será que aquele pastor que está falando da Bíblia é de Deus? A Bíblia diz que a gente deve ter a lei, o testemunho. A Bíblia diz assim, vocês vão consultar os necromantes, os adivinhos? Sabia que tem gente que consulta isso? Não consulta isso não, consulta os servos de Deus. Como é que eu sei quem são os servos de Deus? Eles seguem a lei e o testemunho. Também pelos seus frutos. Sabe, se o servo de Deus, a serva de Deus, no caso as servas, as filhas de Filipe, elas davam frutos ou não davam?
A Bíblia diz que elas profetizavam. E Filipe era temente a Deus. Olha só, todo o texto é de famílias cristãs. Talvez alguém diga assim, pastor, mas só eu sou da igreja, minha família não é. Talvez a minha esposa não é, meu filho não é, meu marido não é. Alguém pode dizer assim, na primeira parte que eu li, agora na segunda parte, quem dera se meus filhos profetizassem. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam profecias, haveriam jovens que profetizariam, haveriam pessoas que teriam visões. Para isso, nós precisamos ser tementes a Deus. Sabe, essas filhas davam testemunho, porque elas tinham um dom profético, elas seguiam a lei de Deus. Elas também tinham o Espírito do Senhor, porque quando alguém ouvia o que elas falavam, provavam os Espíritos. Será que as filhas de Filipe estão falando de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia diz que elas profetizavam, eram servas do Senhor. Sabe, uma quarta característica diz assim, está lá em Jeremias capítulo 28, e eu quero ler, não essa, quero ler a última parte. Jeremias 28, versos 7 a 9, diz assim, quando os profetas que viveram no passado não profetizavam paz. Por isso que hoje está cheio de gente profetizando paz, já viu? Eu profetizo cura, eu profetizo isso, eu determino isso, e tal, sabe? Quando você lê Jeremias, capítulo 28, diz assim, os profetas que viveram antes não profetizavam cura, não profetizavam paz, eles profetizavam repreensões, porque é esse o dever de um profeta, queridos, é repreender o mal. Sabe, nós temos falhas. Se existisse um profeta no nosso meio, se fosse Ellen White, se fosse as filhas de Filipe, elas iriam dizer o que a gente está fazendo de errado e iriam dizer o que a gente poderia fazer de certo. Sabe, tem muita gente profetizando paz e a gente achando que é profeta. Jeremias diz que quando alguém profetizar paz, só quando se cumprir é que ele vai ser considerado profeta. Então, se alguém falar para mim, pastor, o senhor vai na bênção, hein? Vai na paz, hein? Isso não quer dizer que é profeta. Pela Bíblia, não é profeta. Só quando se cumprir. Então, profetizar é falar algo do futuro, é repreender sim, é exortar, é falar, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos aguardar a breve volta de Jesus. Sabe, queridos, hoje eu fiquei pensando assim, que o tempo está difícil, os tempos estão mudados, ou não está? Estamos em casa, estamos falando de Jesus, mas em casa, sem poder ir às igrejas, com quarentena ainda. Tem gente já maluca querendo ir na rua e vai e descumpre o governo. Eu não sei se o governo vai apertar, se não vai apertar, se vão afrouxar, se não vão dar multa. Mas já pensou nisso? Já pensou se as coisas pioram? Já pensou se a gente não volta mais para a igreja? Já pensou se a gente volta para a igreja? Será que vai voltar a mornidão? Será que vamos voltar a nossa vidinha mais ou menos? Como muitos, não estou dizendo que todos, por favor. Nem que eu tenha uma vida mais ou menos. Mas será que nós não precisamos melhorar? Sabe, as filhas de Filipe nos ensinam isso. Nos ensinam que a gente tem que falar de Jesus. E quando você ora por alguém, quando você fala Jesus está voltando, você está se tornando uma voz profética. Não se esqueça disso. É verdade, nós não somos profetas. Mas Deus pode usar a nossa voz como uma voz profética. Deus pode usar a sua voz como uma voz profética. Amém, queridos? Amém, queridas? Nós podemos, sabe? A mensagem de hoje tem a ver com isso. Talvez Deus não me chamou como um Elias. Talvez Deus não me chamou, no caso das irmãs, como Ellen White, alguém que tenha um ministério profético. Mas todas as vezes que falamos da breve volta de Jesus, todas as vezes que falamos que nós precisamos mudar de vida para aguardar o retorno do Senhor, nós estamos sendo uma voz profética a este mundo mau. E neste ponto, Deus nos usa. As filhas de Filipe não só tinham essa voz profética, elas eram profetas, sabe? No entanto, queridos, Deus pode usar essa voz profética. E eu quero ler o último texto, que não está com as filhas de Filipe, mas apresentavam das filhas de Filipe. Está em Deuteronômio.
Deuteronômio capítulo 13. Olha só o que Deuteronômio capítulo 13 diz. Este, para mim, é o principal trabalho de um profeta, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Então, se as mulheres oraram na praia pelo apóstolo Paulo, como eu li anteriormente no texto de hoje, se as filhas de Filipe profetizavam agora, como eu acabei de ler, este texto de Deuteronômio, por isso que eu digo que é o quinto ponto. Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 3 diz assim: quando um profeta ou sonhador, você já teve sonhos? Algum sonho da volta de Jesus? Deus voltando? Você já leu alguma coisa e ficou imaginando Jesus voltando? Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal, anunciar um prodígio, anunciar cura, anunciar paz, sabe? Hoje em dia só tem levantando gente paz. Quase ninguém aparece dizendo que a gente precisa mudar de vida. O que aparece de gente profetizando emprego, cura, paz, eu não sei agora, né? Tem até brigas aí na internet de gente, teólogos questionando, alguns e alguns também respondendo, mas está aqui. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal, um prodígio, e suceder, ou seja, ele falar que algo que vai acontecer e acontecer, e disser, vamos adorar outros deuses, olha só o que diz aqui. Não, verso 3, não ouvirás a palavra deste profeta, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, a saber que amais o Senhor Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Eu até fecho a Bíblia para dizer o seguinte, sabe qual é o trabalho das filhas de Filipe naquela época? E das filhas dos servos de Deus hoje? É anunciar a breve volta de Jesus. E não só isso, de ensinar o verdadeiro Deus. Se algum profeta, se alguma profetisa, se alguém que teve sonho começar a dizer, vamos servir a outro Deus, vamos fazer alguma coisa que não está na Bíblia, e aí você que está lendo a Bíblia, é mais estranho, o pastor está mandando eu fazer uma coisa, mas não está na Bíblia. Então a Bíblia diz assim, não siga. Se o profeta profetizar algo e acontecer, e ele disser, vamos adorar outros deuses, o Senhor está dizendo, eu não falei por meio daquele. Então é um falso profeta e fala da boca de quem? Pelo inimigo. O inimigo pode imitar. Então, se vai existir, se existem as verdadeiras filhas de Filipe, existem as falsas filhas de Filipe. Se existe as verdadeiras mulheres que oraram na praia junto com os esposos e filhos para o apóstolo Paulo, existem as falsas. Porque o inimigo imita tudo. Então não se esqueça no dia de hoje. Não sei como é que está o seu dia aí. Aqui em Colatina está chovendo. Eu não sei se está chovendo aí. Mas eu digo para você hoje o seguinte. Ore ao Senhor, ofereça orações. Peça a Deus essa voz profética. Eu não estou pedindo para você orar e dizer assim, Senhor, me torne uma profetisa, me torne um profeta. Não, Senhor, use a minha voz. Quando perguntaram para João Batista, quem é você? Ele disse o quê? Eu sou um profeta? Não. Quem disse era Jesus. Jesus disse, ele é muito mais do que um profeta. Mas quando alguém perguntou para ele, o que ele disse? Eu sou só a voz que clama ao deserto. Quando você falar de Jesus para os outros hoje, alguém vai falar, e aí, você virou crente, puritano? E aí, você agora é profeta? Porque você vai falar agora da volta de Jesus? Quando alguém te falar isso, não, eu sou só uma voz. O Senhor só está usando a minha voz. Eu sou só uma voz. Se o Senhor quiser apagar essa voz, Ele pode apagar. Mas se Ele não quiser apagar a minha voz e a sua voz, nós vamos profetizar a volta de Jesus. Amém? Nós vamos profetizar o retorno do Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus. Nós vamos sim profetizar para que a gente possa mudar de vida, para que a gente possa ler na palavra de Deus a maneira de seguirmos ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, hoje lemos das mulheres, das esposas que oraram,
As esposas que oraram ali com os discípulos, junto com o apóstolo Paulo, e oraram por ele, junto com seus filhos, famílias inteiras oraram. Eu sei que há famílias que estão assistindo essa mensagem que também oram ao Senhor, que oferecem orações a Ti, e que esses e estas possam continuar oferecendo orações a Ti pelo próximo. Também, Senhor, a Bíblia fala das filhas, porque o apóstolo Paulo continuou a viagem e ele foi para a casa de Filipe e lá encontrou as filhas de Filipe. Elas profetizavam, elas seguiam a lei de Deus. Elas tinham um bom testemunho. Elas tinham o Espírito provado porque elas falavam pelo Espírito do Senhor. Pai querido, e elas não necessariamente profetizavam paz, elas profetizavam reforma na vida. Por isso, nos ajude a termos essas vozes no nosso coração. Nos ajude a termos, quando falarmos para alguém, nos ajude a profetizar a verdadeira profecia, que é o retorno do Senhor. E Pai, se alguém disser que a gente deve adorar um outro Deus, que a gente possa, com a voz dos céus, como a voz que clama ao deserto, clamar e dizer, não é essa a verdade. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo. Agora vão estar seguindo nos seus afazeres. Pai, nos dê um bom dia na Tua presença. Aqui em Colatina está chovendo. O Senhor faz nascer o sol e a chuva sobre todos, sobre bons e maus. Mas nos ajude, nós que somos bons, que estamos reclusos nas nossas casas, nos ajude com essa voz profética a falar da breve volta de Jesus para os outros. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe ricamente vocês. Compartilhe o vídeo de hoje. Alguém precisa ouvir esta profecia. Que profecia? De paz, de cura, de emprego, de voltar de novo a sair das casas? Não. A verdadeira profecia é que o nosso Mestre estará voltando nas nuvens dos céus. Então, nós precisamos ter um coração mudado, a vida mudada, para que quando Ele vier, nós possamos estar para sempre com Ele. Compartilhe. Leve isso para outras pessoas. Vamos ser como as filhas de Filipe. Vamos ser como as mulheres que oraram nas praias e ofereceram orações para que Deus pudesse interceder pela vida do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe. Hoje, mais à noite, assistiremos com o pastor Luiz Gonçalves a Semana do Calvário. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja conosco. Amém.